Boa tarde, Pivete. Boa tarde, Vitor. Pivete, uma pergunta para você. Agora, todo jogo era encarado como uma final. Para essa próxima fase, quartas e final, tem alguma instrução específica para o elenco? E para você, Vitor, agora a agenda dá uma pausa mais tranquila, não tem jogo no meio da semana e no final, além da perna fresca, como todo mundo diz. Qual é o benefício também dessa agenda mais tranquila? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer falar com vocês hoje. Realmente, a primeira fase do campeonato foi bem desafiadora para todos nós, porque a gente teve que equalizar da melhor maneira o período de treinamento com o período de recuperação. Foram muitos jogos, um em cima do outro, um pouco intervalo de recuperação entre cada jogo. E a gente sabia que desde o começo seria muito importante a gente encarar cada jogo como uma final, e foi efetivamente assim que os jogadores encararam. A gente conseguiu ter bons desempenhos ali em todas as 4 vertentes que compreendem o futebol: o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico e principalmente o aspecto psicológico. Então a gente trabalha muito em cima desses 4 aspectos. Acredito que a gente tenha chegado em um bom nível, mas sabemos que ainda a gente tem muita margem para evoluir, para melhorar. E é com base nisso que a gente chega na segunda fase para fazer a equipe evoluir cada vez mais, atingir um nível maior de competitividade. Teve alguns momentos de oscilação e a gente deseja que essa oscilação seja cada vez menos frequente à medida que a equipe evolua. Então eu vejo a gente com uma grande oportunidade, é claro, sempre conscientes que precisamos sempre melhorar, trabalhar pela evolução, e acredito que os jogadores estão bem concentrados nessa tarefa. Teremos jogo já no próximo sábado. Tem um agente dificultador, que é o campo, e todo mundo, não sou só eu que estou falando, todo mundo que teve a experiência de atuar naquele campo sintético reclamou, É uma outra modalidade esportiva, a bola mais viva, um diferente tempo de bola, mas nós estamos aqui para achar soluções, para oferecer o melhor para os jogadores em termos de informação, para a gente chegar muito bem preparado e fazer uma grande partida lá no próximo sábado. Depois temos uma longa viagem até o Acre, Enfrentamos o Maitá pela Copa do Brasil no meio da semana que vem. E a gente está se preparando da melhor maneira, porque o desafio ainda continua, e é com base em sempre procurar melhorar que a gente vai chegar nesse novo ciclo competitivo da equipe do Operário, tendo em vista a segunda fase do Campeonato Paranaense e também a Copa do Brasil. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o fator principal é o treinamento. Como o professor bem falou, a gente só estava nessa maratona de jogos e recuperação, e o que fez com que a gente tivesse esse desempenho na primeira parte da competição foi justamente o treinamento que foi feito anteriormente. Então, ao meu ver, o principal diferencial é a gente poder, além de só jogar, o que a gente estava fazendo é treinar os atletas da melhor maneira possível. Boa tarde, Pivete. Boa tarde, Pivete. Boa tarde, o Vitor também. Pivete, queria que você abordasse 2 temas rapidamente. O primeiro tem uma forma de trabalhar nessa semana para tentar chegar mais preparado para esse estilo de campo que vocês vão enfrentar, Operário, assim, sei lá, treinar em algum society, alguma coisa nesse sentido? Não sei o que dá para fazer para tentar superar essa dificuldade. Eu queria que você falasse também sobre você nesse momento no Operário, porque você chegou, querendo ou não, pressionado aqui com algumas críticas, mas conseguiu atingir uma estabilidade, apesar de ter oscilado. O Operário foi, na minha opinião, a equipe que menos oscilou, e os pontos também dizem isso. Como que é para você ter encarado esse primeiro desafio, essa primeira resistência, e superado isso também? E para o Vitor, queria que falasse sobre qual que é o diferencial da preparação física, quais são os métodos que são utilizados, porque apesar desses jogos no meio de semana, no final de semana, se a gente for ver o departamento médico do Operário, houve poucas lesões e muitos jogadores voltaram rapidamente também a ficar à disposição, Não tivemos nenhum caso grave, mesmo que muscular, de ficar por tanto tempo fora. Em relação à nossa adaptação ao campo de jogo que vamos enfrentar a equipe do São Joséense no próximo sábado, tem algumas informações que a gente precisa passar para os jogadores, porque acaba sendo um jogo de um nível de duelo maior, Porque
É difícil você controlar a bola naquele campo, mesmo a condução de bola se torna mais dificultada. A questão das bolas longas, o kick da bola é completamente diferente. Então a gente precisa e tem algumas estratégias para facilitar o trabalho dos jogadores. Não sei se nós vamos ter à disposição sintético, né? Mas não é em um dia que os jogadores vão se adaptar para poder jogar essa partida. Às vezes vale mais a pena você preservar os jogadores para que cheguem nas melhores condições possíveis, né, para enfrentar esse adversário que classificou com méritos, né? Sabemos da força que eles têm dentro dos seus domínios, mas vamos com força total, porque a gente sabe que os jogadores merecem um grande resultado e vão trabalhar muito por isso, né, e para a gente poder representar a nossa torcida da melhor maneira no próximo sábado. Em relação à pressão, nós, profissionais do futebol, já estamos mais do que acostumados, né? E aí você usou uma palavra que, para mim, eu tenho dificuldade de colocar na mesma frase futebol brasileiro e estabilidade, principalmente para os treinadores. Mas o que a gente faz é trabalhar muito. Eu tenho uma convicção absoluta no meu modelo de jogo, tenho plena convicção também em segurança na metodologia de treino que eu utilizo e venho utilizando há alguns anos. É claro que nós enfrentamos diversos contextos peculiares no futebol brasileiro. Então, às vezes, não é o mérito da capacidade do treinador que vai influenciar diretamente num resultado. Às vezes é o contexto que se torna assim, praticamente impossível você desenvolver um trabalho. Então, essa situação da instabilidade dos treinadores diz muito mais a respeito daquilo que se instaurou como cultura no futebol brasileiro do que propriamente a capacidade de cada treinador. Aqui, felizmente, a gente conseguiu fazer uma pré-temporada, por mais que tenha sido pouco tempo, a gente conseguiu colocar algumas ideias de jogo, colocar a nossa metodologia de treino. É bem verdade que recebemos uma herança muito positiva da temporada passada, mas fizemos algumas adaptações em relação ao modelo, recebemos novos jogadores, e a equipe conseguiu corresponder bem dentro de campo. Vejo que a equipe evoluiu ao longo das partidas e era natural que isso acontecesse. E o que nos oferece mais estabilidade em contexto de futebol brasileiro é o resultado, né? Tiveram alguns jogos ali no início da temporada que a gente sofreu um pouco mais e tivemos ali uma atuação importante do Elias, né, que conseguiu fazer algumas defesas muito importantes. Eu fico feliz que cada vez o Elias tem trabalhado menos, porque isso demonstra a solidez do nosso processo defensivo, mas enaltecer que quando ele foi necessário nos ajudou muito, e por ele assim ter feito as defesas, a gente conseguiu os resultados e, consequentemente, uma maior estabilidade. É claro que a gente quer o nosso goleiro sempre bem, o Neso faz um trabalho primoroso junto com o Gomes, então os goleiros são muito bem treinados, mas foi notável que a equipe conseguiu evoluir, principalmente o seu sistema defensivo, e ao longo das partidas, cada vez mais os nossos goleiros foram menos determinantes porque chegaram menos bolas, né? Agora, para isso acontecer, nós precisamos de tempo, precisamos evoluir no aspecto tático, precisamos evoluir os jogadores no aspecto técnico também, oferecer as informações, e isso é de fundamental importância e demanda tempo. Nem sempre no futebol, se a gente não tem, principalmente quando não se tem o resultado, a gente não tem o devido tempo, que se tivesse sido dado, talvez a equipe conseguiria reagir em um outro cenário, em outro contexto. Então, eu fico feliz que os resultados nos ajudaram, que a gente se encontra num bom nível agora, ainda ressaltando que nós temos margem de evolução, e é para isso que a gente vai trabalhar, e a pressão no futebol é o que nos move, né? Pode ter certeza que hoje eu sou pressionado a fazer o meu trabalho ainda melhor em função dos resultados, para que os resultados continuem aparecendo, porque eu acho que os jogadores merecem muito, principalmente a torcida do Operário merece muito, e a gente vai continuar trabalhando muito para que os resultados de vitória sejam uma situação frequente na nossa equipe. Bom, sobre métodos, eu acredito que primeiro vem o alinhamento com o professor e com o Ricardo, né? Que eles têm a metodologia própria deles. Eu acredito que quanto antes o meu trabalho se alinhe com o do professor, os atletas e os resultados tendem a acontecer mais rápido.
Sobre o retorno de atletas que, porventura, acabam se lesionando, o que foi muito bom, muito positivo, foi que apenas uma lesão muscular a gente teve, que é onde a gente consegue, digamos assim, intervir, né, de maneira mais ativa. E o retorno dos atletas, quando eles estão no DM, acontecem mais rápido, justamente porque eles não ficam só no DM. Então, a partir do momento que o atleta é impossibilitado de trabalhar no campo, ele vai para a academia, a gente tem outras demandas com esse atleta para que ele perca o mínimo possível de condição física e esse retorno seja antecipado. Então, o atleta, porventura, machucou o tornozelo, ele não consegue correr, mas ele consegue pedalar, ele consegue fazer atividades de força. Então, tudo isso faz com que a perda de performance seja atenuada. Isso. Bruno Pivete, boa tarde, Vitor Nemetz. Bruno, enfim, uma semana cheia para trabalhar e o jogo da volta do Paranaense terá ainda mais um intervalo. Porém, serão 2 jogos decisivos de mata-mata e viagens casadas novamente. Que critérios levar em conta se for preciso relacionar jogadores diferentes para ambas as partidas? Um confronto contra um adversário que está abaixo do Operário no ranking, obviamente, mas é um jogo único e uma viagem longa. Contra o São Joséense tem o jogo da volta ainda que decide em casa. Você pretende avaliar isso, levar alguns jogadores para uma partida ou preservar outros para o outro confronto, para outra viagem? É possível ter diferentes relacionados a essas 2 partidas nessa viagem casada? E o Vitor é na mesma linha da pergunta do Emanuel. Chamou a atenção justamente há algumas semanas o Operário divulgou essa informação de poucas lesões musculares. A maioria dos casos foi por pancada, acidente de jogo. Qual que tem me perdoa se o sistema eu estiver errando o nome, mas parece que é Soccer Test, o procedimento que vocês fazem ali antes da partida, né, para a palavra final. Às vezes a gente percebe os jogadores de volta ao treinamento, mas eles não aparecem ainda no jogo. Como que é feita a avaliação final da condição desses atletas e se você acredita que ao final dessa semana é possível chegar nesses 2 jogos com o departamento médico zerado? Boa tarde. Em relação às próximas partidas, a gente vai continuar a nossa máxima de planejar jogo a jogo, né? Nosso objetivo é com a força total, força máxima, no próximo sábado. Não podemos escolher jogos, porque se a gente encara cada jogo como uma final, isso precisa ser visto, né, na prática, propriamente dita. Então, vamos com força total no próximo sábado. É claro que a partir daí nós vamos planejar os melhores 11 para quarta-feira. Vocês têm acompanhado as nossas escalações, então essa oxigenação da equipe tem sido uma constante, e isso também é mais um dos fatores, né, que contribuem para que a equipe alcance sempre o mais elevado nível de intensidade possível nas partidas, diminua a possibilidade de uma eventual lesão. Então é muito importante a gente continuar aquilo que a gente vem fazendo, porque vem dando certo, mas precisamos da máxima força no próximo sábado, assim como precisaremos na quarta-feira, e tenho certeza que a gente vai se preparar bem ao longo dessa semana cheia para fazer um grande jogo no próximo sábado e depois conseguir a classificação, que a gente sabe que não é fácil, né? Um adversário, uma viagem longa, uma logística dificultada, mas vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para sair da quarta-feira classificado também na Copa do Brasil. Mas antes, todos os esforços, toda a nossa concentração no jogo do próximo sábado, que é mais uma final de campeonato para nós. Respondendo a sua pergunta, a primeira missão, eu vejo como preparador físico, é tentar entregar o maior número de atletas possível em condições de treinar e de jogar ao treinador. E para conseguir isso, ano passado, o clube fez a aquisição de um software, e ali o atleta, todos os dias ao chegar ao clube, ele responde um questionário, e além de responder esse questionário, a gente troca uma conversa ali breve com o atleta, né? Caso a gente identifique que tem alguma resposta que é preponderante ali para que ele treine ou não. Através disso, ao longo da semana, a gente vai monitorando a carga através de GPS, através dos controles da academia, que o clube também fez um investimento para que a gente conseguisse individualizar essa carga, que é algo que é muito difícil no futebol, porque normalmente são 30 atletas
2, 3 preparadores físicos, é quase que inviável individualizar a carga, e hoje aqui a gente consegue fazer isso. Então, com todas essas informações, mais do que o professor tem as informações táticas e técnicas ali vindo da análise de desempenho, né? Através disso que o professor determina quais atletas estarão na relação e depois os planos de jogo que vai dar um ponto final assim naqueles atletas que serão mais utilizados. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Só um minutinho. Não sei como. Está funcionando. Agora sim. Boa tarde, Bruno. Prazer em te conhecer pessoalmente. Não o conhecia. O Vitor já nós tivemos várias oportunidades. Já vou procurar ser bem objetivo. Tenho que te cumprimentar pelo teu trabalho. Confesso que eu fui um dos que recebeu a tua contratação com desconfiança, né? Mas hoje o teu trabalho é digno de um reconhecimento por todos, inclusive da minha parte. Comento futebol na Rádio Clube, tenho o site fantasmadestaque.com.br e a revista, que aliás quero te agradecer a entrevista que você me concedeu aí há pouco tempo. Professor, o desenho tático do time desde o início foi com um quarto homem, o Jean Lucas jogando pelo lado esquerdo, com um atacante, e você insistiu nessa formação, nesse desenho, né, acreditando que seja o ideal. A chegada do Alano, de alguma forma, pode mudar essa questão? E dentro da mesma pergunta, o regulamento, o Operário já foi primeiro colocado em 2022 e perdeu o mando da semifinal porque não conquistou os pontos que continuam contando na frente, né? Se isso também vai ser colocado em pauta. E cumprimentar o Vitor Nemitz, e quero que ele fale também, porque marcar, como o Operário tem marcado, né, no sentido de, por exemplo, lá no Couto Pereira e no calor, o time correndo até o final. Gostaria que, com o pouco tempo que você trabalhou, quais foram as estratégias que você utilizou. Obrigado. Boa tarde, um prazer te conhecer também. Em relação ao desenho tático, nós não contávamos no início da temporada com os extremos na sua melhor forma, né? O Felipe, o Rodrigo teve uma lesão no jogo amistoso contra o Marcílio Dias, então nós tivemos que fazer algumas adaptações, e o Jean já tinha atuado dessa maneira comigo no Tombense. Então é um jogador que dá para atuar tanto por fora como também por dentro, como um meia mais ofensivo. E aí a gente preparou algumas manobras ofensivas para que quando o Jean viesse por dentro, ele conseguisse se comunicar da melhor maneira com o Bosquilha, né? E a gente utilizou bastante essa amplitude, esse apoio ofensivo dos laterais, né, pelas beiradas do campo. Isso funcionou bem, mas à medida que os nossos extremos foram ganhando mais condição de jogo, o Cleiton conseguiu dar a volta por cima, né? Teve algumas dificuldades no início da temporada na questão técnica, mas depois evoluiu muito o desempenho, e hoje a gente já pode ter algumas variações possíveis, principalmente na questão ofensiva. Haja vista que na partida anterior, né, na nossa última partida contra o Maringá, nós não tínhamos o Bosquilha à disposição, então foi por esse motivo o Jean veio atuar por dentro, e nós jogamos com 2 pontas, né, de ofício, o Rodrigo pelo lado esquerdo, o Cleiton pelo lado direito, e acredito que a equipe se comportou bem, né? Então, agora o nosso objetivo do ponto de vista ofensivo é ganhar cada vez mais margem de manobra, para a gente poder ter variações, para que os adversários tenham cada vez mais dificuldade de nos marcar, né? E também estudar bastante os adversários e analisar da melhor maneira qual a melhor estratégia para neutralizar alguns pontos fortes, né, dos nossos próximos adversários, e também as estratégias para atacar eventuais pontos fracos, vulnerabilidades que os adversários apresentarem. Por isso que é tão importante a gente ter essa margem, essa variação, para que a equipe, do ponto de vista ofensivo, seja o mais surpreendente possível no campo de jogo. Acho que cada vez mais nós estamos ganhando maturidade, corpo para isso, né? E vai ser uma constante no Operário a gente ter algumas possibilidades, principalmente na vertente ofensiva, né? Em relação à vantagem, né, nós sabemos que a primeira colocação nos deu uma chance muito boa, né, no campeonato, de decidir as partidas em casa.
E é por esse motivo que a gente vai continuar encarando cada jogo como uma final, para efetivamente... Mas é só a primeira fase. Agora, se você for ultrapassado em número de pontos depois desse confronto, você perde a vantagem na semifinal. Então, esse é meu ponto. Então, por isso que nós temos que encarar cada jogo como se fosse uma final. Então, não dá para escolher um jogo para ir com menos força. Nós temos que continuar ganhando jogos, continuar somando pontos, para que a gente possa efetivamente fazer valer essa vantagem que nós conquistamos na primeira fase. Por esse motivo que nós vamos com força total no próximo sábado, sabemos da qualidade do adversário, sabemos que enfrentaremos um adversário difícil, né, com um agente dificultador a mais que é o campo, mas vamos trabalhar muito para fazer um grande papel lá e seguir o nosso campeonato da melhor maneira possível. Respondendo a sua pergunta, a performance ela é construída ao longo, né, do processo de treinamento. Então, o que fez a gente correr até aqui foram os treinos que foram realizados lá desde o início da pré-temporada, né? A gente investe muito em trabalho de força mesmo, na academia, e aí é tentar adaptar o quanto antes os atletas ao modelo do professor. Então, tudo que a gente faz, desde o aquecimento até o término da sessão, com o intuito de adaptar esse atleta às ideias de jogo do professor. Exclusivamente nesse período com muitos jogos, a gente tem que focar exclusivamente na recuperação dos atletas. Então, vai além da preparação física, envolve nutrição, envolve muita fisioterapia. Normalmente, quando os jogos são com 2 ou 3 dias de intervalo, os atletas passam mais tempo na fisioterapia do que dentro do campo. Então, acho que esses são os fatores que contribuem para que no jogo os atletas consigam realizar as táticas e estratégias da melhor maneira possível. Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vitor. Parabéns primeiro aí pela campanha, né, do Operário. Uma campanha realmente de muito orgulho para Ponta Grossa. E, Bruno, eu gostaria que você comentasse. O Operário, nas últimas partidas, a gente tem percebido um grande poder de reação, né? Quando sai atrás do marcador, o Operário ele não se desespera e consegue, muitas vezes, empatar, como aconteceu lá em Cianorte, empatou em Curitiba e teve a chance de virar. Então é surpreendente esse poder de recuperação e gostaria que você falasse um pouquinho dessas substituições que está tendo do Operário e a gente percebe que não cai a qualidade do time e a sua estratégia ela é alto nível, né? O meio-campo do Operário está sendo destaque em vários comentários, tanto na imprensa de Ponta Grossa quanto Curitiba. Contra o Curitiba, o setor que mais desafiou o técnico Moser foi o meio-campo do Operário. Como que você avalia essa questão? Como que você consegue explicar para nós esse poder de reação e essas substituições? E para o Vitor, o que diferencia hoje o nosso treinamento dos demais concorrentes, Vitor? Em relação ao poder de reação, essa é a identidade que a gente está colocando na nossa equipe desde o primeiro dia, né? A gente estimula muito isso em treinamento, principalmente nas últimas séries do treinamento. O que eu costumo passar para os jogadores que a série mais importante é sempre a última, porque é ela que define o resultado da partida. Então, os jogadores vão se acostumando a render, mesmo sob cansaço físico, mas não perder a organização tática. E um dos pontos que você comentou é que as trocas têm funcionado muito bem, principalmente pelo mérito dos jogadores e pela qualidade do nosso elenco. Então, quando a gente fala que confia em todos os jogadores e confia no grupo, a gente consegue colocar isso na prática e você observou que os jogadores que, quando entram em sua maioria, contribuem para elevar ainda mais o nível da equipe. Elevando o nível da equipe, nós temos mais condições de buscar um marcador adverso, a gente tem condições de ampliar um marcador favorável. É isso que tem feito a diferença no segundo tempo das partidas, né? A gente estuda muito os adversários para saber neutralizar da melhor forma, atacar os espaços que o adversário eventualmente nos oferece, e isso tem sido muito importante para a campanha que nós estamos fazendo na competição. E hoje todos os jogadores se preparam efetivamente como se fossem jogar. E se ele vai ter 90, 100 minutos em campo ou 5, ele precisa estar preparado para oferecer o seu máximo para o nosso grupo, né? E aí o grupo vai se encarregar de devolver proporcionalmente a ele, né? Eu acho que esse espírito está cada vez mais entranhado nos jogadores e eu fico muito satisfeito que a torcida, principalmente, vem reconhecendo isso.
né, vem nos apoiando, vem verificando que a gente realmente tem um espírito operário dentro de campo, e quando a torcida se sente representada, ela consegue nos retribuir com apoio total. E foi assim ao longo da primeira fase. Essa sinergia é muito importante, eu tenho ressaltado isso em todas as coletivas, porque o torcedor tem tido um papel fundamental também para esse nosso espírito que contribui buscar qualquer placar adverso na partida e não desistir nunca de cada bola, né, e poder ter essa entrega total. Então isso tem contribuído muito e nós vamos trabalhar para ser cada vez melhor também nesse sentido. Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de saber o que os outros fazem, é uma curiosidade. Eu vou ficar te devendo esse pedaço da resposta, mas o que a gente faz aqui, eu digo a gente porque são mais profissionais, é investir em trabalho de força dentro da academia, quando possível, e dentro do campo é não fragmentar, não separar o físico do tático, do técnico. Acredito que esses são aspectos importantes para o atleta estar sempre em evolução.